Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de gestão de projetos. Estamos aqui já dando continuidade dentro do nosso conteúdo e me apresentando. Eu sou a professora Natália Voitas, sou formada em administração, possuo MBA em e-commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em administração com enfoque aí em gestão de organizações. E hoje eu estou aqui para nós darmos mais um passinho dentro do nosso conteúdo para você entender melhor como funciona aí uma tríade importante que vai abordar o escopo, o tempo e os custos dentro do projeto. Te convido ao quadro. Olha só, já dando início aqui ao nosso conteúdo, estamos na nossa segunda unidade de ensino. Temos a competência da unidade, ou seja, aqui vamos conhecer a estrutura de um projeto para aplicar técnicas de gerenciamento do escopo, tempo e custos em projetos. Resumo de hoje: vamos desenvolver um plano de gerenciamento do escopo, incluindo premissas, restrições, a EAP bem famosa e muito utilizada, que nós vamos conhecê-la, que é a nossa estrutura analítica do projeto. Vamos construir o cronograma do projeto, elaboração do documento de viabilidade econômico-financeira. Isso é importante para nós sabermos aí o retorno que o investimento vai ter. E também apresentar um planinho de gerenciamento de custos para saber como que os custos estão sendo alocados no meu projeto. Palavra-chave de hoje: gráfico, viabilidade, desempenho e cronograma. Título da nossa teleaula: Gerenciamento de escopo, tempo e custos em projetos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda já à nossa segunda teleaula. E é sobre todos esses pontos importantes que nós vamos tecer aí várias conceitualizações e entendimentos, porque eu quero que você possa compreender o projeto e o seu retorno. Não só o produto do projeto, aquilo que ele me oferta, mas também o investimento que eu fiz, ele vai retornar? Em quanto tempo? Esse projeto é benéfico, não é? O tempo dele é hábil para a minha empresa? É hábil aqui para os meus projetos? Então, são todos esses aspectos que eu quero que você teça esses conhecimentos importantes para aplicar no seu dia a dia os nossos projetos. Retomando ao quadro, vamos conversar então sobre o gerenciamento do escopo, tempo e custos, a gestão do escopo, a do tempo, análise aqui de financiamento e viabilidade, inclusive viabilidade financeira e também gestão de custos. Então, o que nós vamos entregar aqui em nossa aula hoje? Nós vamos fazer o plano de gerenciamento do tempo, escopo e custos do meu projeto. E vamos entender o peso, a importância dessas áreas para ali o meu projeto acontecer dentro de uma empresa. Então, eu quero que você compreenda essa gestão. Eu quero que você pense em cronograma aqui quando a gente fala em gestão de tempo. Eu quero que você pense aqui em VPL, TIR e Payback quando falamos de viabilidade financeira de um projeto. E eu quero que você pense aqui em relatórios de custos quando a gente pensa em gestão de custos dentro do projeto. Professor, e por que todos esses pontos são importantes? Por que eu tenho que saber disso? Cada um deles tem um papel relevante dentro do andamento do projeto. E conhecendo estes termos e o andamento disso, você consegue mensurar se o seu projeto vai ter retorno e se ele está caminhando para isso. Porque às vezes a gente tem um caminho aqui, o projeto está indo para cá, ó, fugindo para o lado. Não é isso que a gente quer. Queremos aqui, ó, ter constância e seguir a rota mais adequada. Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de contextualizar e esclarecer 2 pontos. Vamos ao quadro? Escopo e recurso. Veja só, professor, o que é esse escopo, esse nome diferente que todo mundo fala? Escopo é a parte do meu planejamento, do projeto, que envolve determinar e também documentar, colocar no papel uma lista de objetivos específicos, das entregas que eu vou realizar, das tarefas, atividades, ações, dos custos, dos prazos, tudo aquilo que engloba o meu projeto. Esse é o meu escopo.
E também eu tenho que deixar claro para você o que é recurso. É um meio de qualquer natureza que permite alcançar aquilo a que nos propomos, aquilo que o projeto ali se propôs. Logo, esses recursos podem ser de inúmeras naturezas, porque pode ser de natureza financeira, dos colaboradores ou ali também a matéria-prima, o produto físico a ser utilizado. Então, esclarecemos esses pontos, conseguimos agora adentrar tranquilamente no nosso conteúdo. Gestão do escopo. O porquê que essa gestão é importante, qual é o diferencial que ela traz? Uma dica importante? Eu quero que você tenha em mente a importância do escopo. Por que eu tenho que entender e conhecer? Nós temos o escopo como um delineamento que vai ser documentado. Então, ali eu vou ter os objetivos do meu projeto, as ações que eu vou utilizar, as metodologias, as práticas mais adequadas, e eu componho tudo isso colocando o cronograma, fator tempo, colocando ali um relatório de custos, fator dinheiro, e tudo isso está ali bem descrito, delineado no meu escopo. É por isso que eu preciso sempre seguir o escopo como um norteador. Eu tenho que seguir aquilo dentro do meu projeto. Só para esclarecermos e entendermos melhor o que é o escopo. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, me fala mais desse escopo. Só se for agora. Olha no quadro. Temos aqui que o escopo é o trabalho a ser realizado para entregar o produto ou serviço com algumas funções específicas. Isso vai envolver um plano, um modelo de gestão, técnicas aqui que vão ser importantes para compor os controles utilizados, para a gente conduzir os recursos do projeto e para entregar aí o produto esperado. Então, o meu gerenciamento do escopo, que além de ter o escopo, a gente tem que gerenciar, não é mesmo? A gestão aqui é com a gente mesmo, é gestão de projetos e também é gerenciamento de escopo, não é mesmo? Então, isso tem um papel de administrar, de estar de olho, acompanhar e garantir que o projeto realize todo e somente o trabalho necessário para o seu sucesso. Aí você pode estar se perguntando, professora, por que tudo e somente? Porque nós temos que fazer aquilo que é necessário e somente aquilo. Professor, e se eu... Não, volta para cá. E se eu... Não, volta para cá. Sabe por quê? Porque nós temos um norteador. Então, a gente não pode ficar saindo da rota, porque nós temos uma rota a seguir. Claro que existem ali percalços no caminho, mas nós temos que seguir aquilo que foi planejado, está delineado em nosso escopo para trazer consistência, eficiência e eficácia para o nosso projeto acontecer. Então, nada de ficar saindo da rota, nada de pegar atalho, a gente tem aquele caminhozinho ali, ó, e é ele que nós vamos seguir, correto? Retomando, vimos aqui o escopo e eu quero trazer para você algumas colocações. Temos primeiramente a premissa. O que é a premissa? A premissa em si, ela é uma pré-verdade. Então, são fatores que, por incapacidade de definição, são assumidos como verdadeiros para o planejamento. É verdadeiro aquilo. Por quê? Porque ele é tão essencial que não precisa definir. Ele é o que ele é e é tido como verdadeiro. Professora, dá um exemplo aí de premissa, então, para eu entender melhor. Pensa que você vai fazer um projeto voltado para um restaurante, certo? Um restaurante que vai ter música, vai ser muito animado, muitas pessoas frequentando e tem que ter uma saída de emergência. Professora, tem que ter? Com certeza. Isso é uma pré-verdade, é uma premissa. Tem que ter cuidado com a segurança das pessoas que vão estar ali, não é mesmo? Então, tem que ter, levando em consideração tempos aí que as pessoas possam circular tranquilamente, não é mesmo? Em questão de saúde. Então, sim, é uma premissa, tem que ter ponto final, ok? E a restrição? A restrição é como se fosse uma limitação que o meu projeto tem que respeitar. Essa limitação pode ser uma norma técnica a ser seguida. Por exemplo, eu vou fazer um projeto aqui voltado para uma área ambiental e nós vamos construir aqui uma pousada.
Só que eu quero uma pousada ecológica, inclusive eu quero que, né, possa ter a mata, possa ter ali também os chalés, a construção. Só que fazendo projeto, você sabe que tem uma parte que é mata nativa, então tem uma porcentagem do terreno que jamais pode ser desmatada. É uma norma técnica, inclusive linka aqui com a norma de uma restrição da legislação. É lei, eu não posso fazer isso, então eu vou respeitar. Tenho que respeitar também datas chaves de entrega e orçamentos fechados. Olha, para esse projeto eu tenho R$ 1.500. Ah, mas vai dar 2.000. Então a gente vai ter que dar um jeito de economizar 500, porque o orçamento é fechado, eu não posso gastar mais R$ 1.500. E considerar também o escopo do meu produto, que vai considerar dentro do meu produto as características e funcionalidades que se devem ser entregues, incluindo aqui o contexto do produto do projeto. Além disso, eu quero que você conheça os requisitos. Após definir o escopo, a gente vai garantir que os requisitos estejam presentes nos documentos ali, que vão estar contidos delineando e norteando o nosso projeto. Então, temos um documento adicional que se chama requisitos. E ali vão ter todas as funcionalidades do meu produto e também do meu projeto, que foram pedidas, solicitadas pelas partes interessadas. Essas partes nós chamamos de stakeholders. E aqui eu tenho alguns pontos importantes para elucidar a você. Quais são as responsabilidades de gerenciar o escopo, professora? Como um gestor de projetos, o que eu tenho que fazer para gerenciar bem o meu escopo? Primeiro é definir e controlar o que será incluso ou não no projeto. Tem que ser tudo muito claro para que o escopo seja ali bem planejado e bem documentado. Incluir nos planos de gerenciamento do escopo e também do escopo do projeto, somente os pontos para gerenciar o meu projeto, não o produto. Estou focada no meu projeto, certo? No produto do projeto, não no produto que a empresa oferta. A gente tem que saber essa diferenciação, saber diferenciar isso. E também verificar aqui e controlar indicadores provenientes ali dos artefatos, das metodologias para gerenciar, para ter certeza que todo o trabalho necessário vai ser feito. E também impedir a realização de trabalho extra, que vai sair fora ali do que estava previamente tido como certo no meu escopo. E para isso a gente tem uma EAP. Professor, o que é a EAP? É a estrutura analítica do projeto. Veja só, ela é a decomposição do trabalho para realizar um projeto. E essa decomposição acontece em pacotes de trabalhos menores, organizados de cima para baixo. Então, por exemplo, vou construir uma casa, eu vou dividir o trabalho em pacotes menores, da fundação com as suas atividades, do pavimento térreo e também da cobertura. Professor, e na hora de construir essa casa? Daí a gente faz assim, de baixo para cima. Essa é a nossa EAP que traz essa organização dentro do trabalho para organizar e deixar muito mais claro o nosso projeto quando for aplicado. Como entender a gestão do escopo em um exemplo prático? Diferente do que muitas vezes você já pode ter visto, mas eu quero trazer algo diferenciado para agregar valor a você e para você compreender mais pontos interessantes aí da aplicabilidade de um projeto. Então eu quero que você compreenda, entenda aqui como isso funciona e como é delineado. Logo te convido a conhecer a nossa atividade. Olha que interessante essa atividade que a professora traz. Gente, é bem legal. Olha só, a gente vai trabalhar com um festival de música. Você será o gerente de projetos do próximo Rock in Rio. Festival de música Rock in Rio. Ou seja, é um festival de grande porte e você como gerente vai ter bastante trabalho aí pela frente. E você vai organizar a montagem da infraestrutura desse evento, que é todo o montante onde o evento acontece. E ele é chamado Cidade do Rock. Então, a infraestrutura do Rock in Rio se chama Cidade do Rock. Então, é isso que a gente vai focar em fazer um projeto claro para montar essa infraestrutura, que é o que a gente precisa entregar. Vamos lá, então? Para conseguir entregar isso, vamos entender cada área de conhecimento de um projeto e como essas áreas se integram, porque isso é fundamental para a gente ter sucesso.
Logo, a gente tem bastante trabalho pela frente, mas fique tranquilo, tranquila, a professora vai estar com você aqui e vamos fazer em conjunto para começar a compreender melhor nossa atividade. Você, como gerente de projetos, vai coordenar a construção a ser utilizada no Rock in Rio, da cidade do rock. A sua missão é entregar os seguintes documentos: escopo do projeto, do produto, as premissas e as restrições do meu projeto e a EAP. Então, é a partir dos quadros aqui que nós vamos elencar que a gente vai conseguir preparar um relatório legal, completo, de todos os itens solicitados. Então, para entregar isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender cada um destes pontos e ir alocando. Então, o primeiro passo disso tudo é organizar as atividades. E para organizá-las, nós precisamos conhecer o projeto em si, essa infraestrutura e todos os processos que a compõem. Então, para qualquer projeto, eu não consigo fazer um delineamento detalhado se eu não conhecer os processos, se eu não conhecer como aquilo funciona, como aquilo atua, qual é a atividade mais adequada aqui para eu descrever, como eu posso descrevê-la. Então, eu tenho que ter aí um conhecimento, seja por observação, seja por prática, seja por experiência de trabalho, e eu tenho que buscar conhecimento para detalhar bem essas atividades da infraestrutura. Logo, eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso aqui neste exemplo da construção da infraestrutura do Festival Rock in Rio. Vamos lá? Cidade do Rock. Essa é a nossa infraestrutura e ela tem 3 ambientes. O primeiro é o palco mundo. E aqui a gente tem que descrever o que ele precisa ter. Então, olha lá. O palco mundo, ele deve ter, uma concha acústica dentro da sua estrutura metálica e coberta ali com a lona branca. Ele também deve ter um piso de madeira revestido de borracha, uma iluminação fria e colorida, um telão, plano de iluminação. Ele tem 100 por 100 metros, é grandão, hein? Com capacidade para 40 pessoas, os músicos ali, as pessoas que estão ajudando os músicos. Centro do palco tem que ser rotativo para a gente trocar os instrumentos. Teremos 2 conjuntos de bateria, que são os instrumentos, também um piano de cauda ali para o pessoal tocar e fazer o show. E a área do público e as áreas de lazer, que são mais 2 ambientes que nós teremos na cidade do rock. A área do público, ela vai ter um plano de evasão, a grama em todo o circuito ali. É um evento grande, a área aqui é para 350 mil pessoas, então temos que dar suporte. Logo, 300 banheiros, 200 bares, 10 enfermarias, 50 ambulâncias, 30 lojas, levando em conta momentos ali que poderíamos ter eventos de acordo com as legislações e o contexto sanitário, ok, pessoal? E por fim, a área de lazer. Parque temático limitado a 15 mil pessoas por dia, menor aqui que a área do público. Plano de comunicação e propaganda, uma roda gigante metálica cheia de luzes, piso de grama e banquinhos de madeira para o pessoal descansar um pouquinho. E agora, é nesse contexto que eu vou construir o escopo do meu produto. Antes disso, eu quero esclarecer para você o escopo do projeto. Qual que é o objetivo do meu projeto? É montar a infraestrutura, certo? Tá aqui. Logo, a infraestrutura montada é o produto do meu projeto, correto? Logo, o que seria o escopo deste produto? O que eu vou entregar com o meu produto? A infraestrutura do evento em si, com o palco mundo, a área do público e a área de lazer. Tudo bem esclarecido. Restrições, limitação de pessoas. Ali na área do público, 350 mil. No parque, 15 mil. Ponto final. É uma restrição. Premissa, tem que ter plano de evasão e plano de comunicação interna ali para a pessoa saber que lado é qual, onde está o banheiro, onde está ali a enfermaria. Também tem que ter essas premissas, essa comunicação visual. Logo, eu consigo, através disso, elencar as minhas atividades e ir montando se ela faz parte do escopo do meu produto ou do meu projeto, ou se é uma restrição em cada um dos ambientes, seja na área do público ou na área de lazer. Eu consigo entender melhor. Por exemplo, limitadas a 15 mil pessoas dia, eu entendo que é a minha ali restrição. E a gente vai montando isso.
Logo, através deste exercício, eu consigo montar a minha declaração de escopo, que tem a descrição do escopo do produto, os critérios de aceitação desse produto, as entregas do meu projeto, as primárias e secundárias, exclusões, restrições e premissas do projeto, tudo isso na minha declaração do escopo. E aí sim eu consigo montar aqui a minha EAP. O que seria essa EAP? A gente tem que pensar aqui que nós estamos montando uma estrutura analítica do projeto, que é a EAP, e ela vai trazer o desdobramento das atividades em pacotes de atividades menores, certo? Então, a gente tem aqui a cidade do rock, que vai ter 3 ambientes, o palco mundo, a área do público e as áreas de lazer. A minha EAP vai fazer ali uma divisão, vai destrinchar as atividades pertinentes a cada um destes grupos. Veja só o palco mundo. Aqui eu tenho que ter a concha acústica, o piso de madeira, um telão e uma iluminação. A área do público, gramado, banheiro, bares, enfermaria e as lojas. A minha área de lazer precisa ter parque temático, gramado e os bancos. Então, aqui eu consigo montar e delinear todas as atividades pertinentes para que o meu projeto aconteça de acordo com os objetivos do projeto, respeitando o escopo e caminhando ali com muita eficiência e qualidade. Gestão do tempo. Por que gerimos o tempo? Professor, a gente não tem controle sobre o tempo, mas nós podemos organizar o tempo que nós temos, não é mesmo? Então, dentro de um projeto, é crucial você pensar em gestão do tempo e lembrar de cronograma. Logo, um projeto ele não é algo eterno, ele tem uma data para começar e uma data para ser finalizado. Logo, nós temos que saber o que acontece entre esse início e esse fim. E ter tudo isso bem descrito e cada atividade deve ser pertinente com o tempo disponibilizado a ela. Por isso que nós temos que conhecer todo o processo dentro do projeto. Porque imagina se você vai ali fazer um levantamento. Veja só o que isso pode acontecer. Você está ali montando um projeto voltado para plantação de flores e fazer um paisagismo com grama, bem bonito, em um ambiente ali de uma casa, uma grande casa, vamos pensar assim. E você vai ali entregar e fala para a pessoa que você vai entregar em 10 dias. Aí você lembra que a grama, para crescer e ficar na altura esperada, para que você possa trazer ali o deck, para que você possa construir ali um alambrado bonito, com as flores subindo, não é mesmo? Fazer todo um ambiente bem florido e bonito, você sabe que isso vai demorar 20 dias. Então, você não vai conseguir cumprir aquilo que você prometeu. Por isso que a gente tem que fazer esse planejamento com calma, para saber o tempo certo de cada coisa, o que vem primeiro, o que vem depois. Eu não posso entregar algo que não vai ter o tempo certo. Então, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que pensar em todos esses aspectos, independente do tipo do projeto que eu vou aplicar. Independente do setor, independente do porte da empresa, eu preciso ter a noção do tempo e respeitar estes pontos. Logo, tendo toda essa certeza que a gente consegue, conhecendo o processo, delinear um bom cronograma para o projeto. Porque não adianta eu falar que vou entregar uma atividade em 10 dias, dela demorar 20 para acontecer. Não adianta eu falar que vou entregar em 20 dias e 3 dias acontecer. A gente tem que ter um timing adequado ali para não deixar um gap, uma lacuna tão grande de tempo da expectativa daquela pessoa que vai usufruir do projeto. Então, a gente tem que também ter essas noções importantes aí, porque a gente sabe, o dinheiro alocado ali, o tempo, tem que ser bem cuidados, certo? Vamos entender mais sobre o cronograma. Veja aqui em nosso quadro rapidamente. Temos aqui cronograma. Professor, o que é o cronograma? Ele, de fato, é uma organização de algo. Então, ele é uma maneira organizada de preparar o produto final. Então, nós organizamos o tempo para entregar o produto do nosso projeto. E para pensar nisso, eu tenho que considerar que existe uma atividade predecessora que precede, ela vem anterior, e uma atividade sucessora,
que sucede, que vem depois, uma atividade posterior. Professora, como que isso funciona dentro de um projeto? Vamos pensar assim, vamos construir o telhado de uma casa? Vamos lá? Então, o que a gente tem que fazer antes, que precede a construção do telhado? Eu tenho que nivelar o terreno, eu tenho que fazer vigas fortes, pilares e fazer a parede da casinha. Aí sim eu posso fazer o madeiramento do meu telhado e cobrir com as telhas. Essas são as telhas da professora, viu, pessoal? Desculpa o desenho à mão livre. As telhas. Professora, construí o telhado, ok. E agora? Agora vem as atividades sucessoras à construção do telhado, posterior, que precisavam do telhado pronto para poder acontecer. Por exemplo, pintar a casinha, pintar o telhado e finalizá-la aqui bem bonitinha para uma pessoa morar. Então, a gente entende aí a importância das atividades que vêm antes, entende a importância das atividades que vêm depois e a lógica disso. Logo, eu trago aqui para a gente entender também melhor a gestão do tempo, que é o diagrama de rede. Professor, o que ele é? Ele é um desenho de todas as atividades que precisam ser realizadas e as inter-relações entre elas. Logo, geralmente ela vem depois da nossa EAP. E o diagrama de rede também tem um desdobramento que ele se chama CPM, é o Critical Path Method. Método do caminho crítico em português. Ele foca nas datas que uma atividade deve acontecer. É um dos desdobramentos, mas a gente vai focar aqui no diagrama de rede mesmo. Então, a gente tem que pensar que ele vai ser um roteirinho, que vai mostrar ali como todas as atividades específicas vão se encaixando para cumprir ali o escopo do projeto. E a gente monta ele pensando nas atividades predecessoras. Como assim, professora? A gente, por exemplo, vai construir o palco de um festival de música. Então, a gente tem aqui, qual é a atividade que vem primeiro? Temos aqui que é a estrutura do palco. Tendo a estrutura pronta, aí sim que eu consigo construir aqui o revestimento de borracha no meu piso de madeira que já foi colocado. Então, essa atividade precede o meu revestimento. E o meu revestimento, por sua vez, ele tem que estar pronto para eu poder subir os instrumentos. Logo, essa atividade precede aqui a colocação dos instrumentos e essa sucede o revestimento. E depois mais atividades, suas inter-relações também são inclusas ali em nosso diagrama de rede. Para a gente entender melhor como isso funciona e compreender a importância da gestão do tempo dentre ali todos estes aspectos importantes para o projeto ser entregue no tempo hábil de maneira eficiente. Como delinear um bom cronograma que vá de acordo ali com o tempo específico para entregar um projeto e ter ali a certeza de que cada uma das suas etapas vai entregar as suas atividades no tempo adequado. Eu preciso ter esta ciência, esse entendimento para fazer as coisas linkarem ali tudo certinho para eu entregar no tempo certo. Então, eu tenho que levar em consideração vários fatores que ali estão margeando, rodeando o meu projeto e são importantes para que ele venha a acontecer. Logo, é através de mais um exemplo interessante que eu trago que a gente vai entender a gestão do tempo na prática. Olha só. Temos aqui um exemplo bem interessante que você, como gerente de projetos do Festival de Música Rock in Rio, tem uma missão. E a sua missão é organizar aqui a montagem da infraestrutura do evento dentro do prazo esperado. Então, vamos lá. Para fazer isso, você terá que apresentar o cronograma do projeto que você viu em um gráfico gigante. Professora, aqui, que é esse gráfico gigante mesmo? Esse gráfico, ele demonstra o andamento de cada fase do nosso projetinho em relação ao fator tempo, ali ao cronograma dele. Então, vamos lá. Como que a gente consegue, então, apresentar esse cronograma? Para tal, nós vamos organizar ali este cronograma em 4 itens. Então, a gente vai começar aqui por 4 etapas. Olha só a primeira. Aqui a gente vai preparar uma listinha
de atividades com o prazo de cada uma. Eu tenho que saber o que vai acontecer e o tempo certo dela, o tempo certo dessa atividade. Depois eu tenho que identificar as atividades predecessoras que precedem, que são anteriores a algo, e as atividades sucessoras que se sucedem, logo que vem depois, posteriormente a uma determinada atividade. Terceiro ponto, a gente vai montar um diagrama de rede e, por fim, vamos elaborar o cronograma bem certinho, organizado, para a gente saber o que está acontecendo e como desenvolver aqui a nossa atividade. Para começar, então, vamos listar as atividades. Então, para isso, a gente pode utilizar a nossa EAP, que vai mostrar todas as atividades, a nossa estrutura analítica do projeto. Então, aqui nós temos, por exemplo, a infraestrutura do Rock in Rio, que é chamada Cidade do Rock. Ela tem palco mundo, área do público e lazer. E tem todos os seus pontos aqui descritos, todas as suas atividades. Área do público tem que fazer gramado, construir banheiro, construir bares, para o pessoal tomar uma água, comer um lanche. As enfermarias, importantíssimas, se alguém passa mal, se acontece algum imprevisto. E as lojas ali para o pessoal também se divertir, passear, comprar, né, uma camiseta. E por fim a área de lazer, que vai ter o parque temático ali com uma roda gigante, um gramadinho e os bancos também para o pessoal sentar e descansar, que às vezes está se divertindo tanto que bate um cansaço. Então a gente listou as atividades. E agora, professor, agora eu vou pensar nas atividades predecessoras para começar a delinear um diagrama de rede. E para isso eu tenho que identificar a atividade e a duração dela, para a gente entender o tempo de cada uma e montar um cronograma assertivo, adequado com a nossa entrega. Então vamos lá. Aqui a gente tem o espaço palco mundo, o espaço área do público e o espaço das lojas, certo? Então vamos lá, palco mundo. Eu vejo aqui que a atividade inicial predecessora é a letra A. Olha só, ela dura 10 dias. E depois do piso de madeira é que eu posso fazer a concha acústica lá em cima. Então, para fazer B, o que precede ele é a A. Eu preciso esperar a A ficar pronta. E a A demora 10 dias. Depois eu tenho mais 8 dias aqui para montar a B. Depois, aqui eu já posso montar o meu telão, porque ele dependia só da atividade A, não da B. E já posso, posteriormente, pensar na minha iluminação, quando B e C estiverem prontos. E na área do público? A área do público é o que tem dias mais longos, atividades mais longas. Então, o que demanda aqui? Primeiro de tudo, fazer o gramado, porque eu preciso do gramado, veja só, ele é predecessor do banheiro. Eu preciso do banheiro para montar os bares. Eu preciso montar os bares para montar a enfermaria e as lojas. E respeitar o tempo de cada um. Olha só, as lojas são os maiores dias ali, o maior cronograma, 90 dias. E por fim, a área de lazer. Eu tenho que montar o gramado. Depois do gramadinho pronto é que eu consigo montar o parque e os bancos. E cada um tem aqui também a sua duração dentro da nossa listinha de atividades que a gente vai transformar em um bom cronograma. Então, é nesse contexto que a gente agora pode compreender que existem datas de início mais cedo e mais tarde e datas de término mais cedo ou mais tarde. Então, tendo essas informações, o que termina primeiro, o que começa primeiro, a gente consegue calcular as folgas do projeto e ver ali as lacunas, o que está acontecendo, quem termina primeiro, para a gente entender melhor. Nesse contexto, eu trago uma informação muito interessante para a gente. Olha só, a partir das definições das atividades ali já listadas que a gente trouxe, do tempo, aí que a gente consegue montar o diagrama de rede. Então, a gente consegue perceber no diagrama que existe um caminho crítico, que ele vai da atividade E até a I, E, F, G, H, I no caso. E se nós somarmos as horas neste caminho, nós teremos a duração total do projeto, que é 190 dias. Logo, este é o maior caminho. Ele demora 190 dias para acontecer e é a duração do projeto total, porque quando ele terminar, terminou o projeto. Nos outros caminhos, nós vamos ter algumas folguinhas. Eu quero que você veja aqui comigo
o diagrama de rede. Esse diagrama é interessante porque, além de ver as atividades predecessoras e sucessoras, a gente vê o andamento e o tempo de cada uma. É interessante porque a gente vê o projeto como um todo e consegue acompanhá-lo através desse diagrama. Vamos conhecer? Olha só. Esse é o nosso diagrama de rede da construção da infraestrutura do Rock in Rio, do Festival Rock in Rio. O que eu posso perceber aqui? Que esse aqui, ó, é o nosso caminho crítico, que vai do E até a atividade I. Professora, a gente colocou na listinha lá essas atividades, sim, e elas correspondem à área do público. Temos aqui o gramado a ser feito, temos aqui os banheiros, posteriormente temos aqui os bares, a enfermaria e as lojas, que duram 90 dias, o tempo final. Aqui a última atividade, o último grupo de atividades, e somando o nosso caminho, ele vai durar 190 dias, que é o tempo final do projeto. Veja que nas outras entregas nós temos um gap, uma lacuna, um espaço. Então nós temos algumas folgas aí para esperar o caminho crítico finalizar e entregar o nosso projeto da infraestrutura do Festival de Música Rock in Rio. Chegamos agora ao momento de perguntas, então aproveite, participe, traga suas dúvidas, eu fico à disposição, a aula é sua, aproveite aqui. E além das dúvidas, o nosso momento, eu quero trazer aqui uma reflexão para você pensar e refletir sobre os nossos conteúdos e acompanhar o andamento da nossa aula. Veja só, um cronograma pode ser útil para um projeto? Por que é tão importante o fator tempo, considerar o fator tempo dentro do planejamento de um projeto? Também trago esses dois pontos para você refletir e compreender mais sobre a nossa aula. Aproveite, participe, a professora fica à disposição. Alguns minutinhos, eu já retorno.
Então, retomando aqui do nosso momento de perguntas, eu trago a seguinte colocação, veja no quadro. Um cronograma pode ser útil para o projeto? E por que é tão importante esse fator tempo para a gente considerar no planejamento do projeto? É importante saber que o tempo é crucial para que nós possamos entregar tudo dentro do prazo e também dentro do processo do nosso projeto, para que todas as atividades se complementem e permitam que a outra possa vir a acontecer caso elas dependam uma da outra. Entregar tudo com muita eficiência é importante para o projeto. Financiamento e viabilidade do projeto. Existem várias formas de nós mensurarmos e entendermos a viabilidade de um projeto, mas a crucial é aquela que toca no bolso. Nós vamos falar bastante de viabilidade financeira, mas antes eu quero te apresentar mais alguns tipos da mesma. Veja só, alguns tipos de viabilidade. O que é essa viabilidade, professora? Ela, de fato, é o ato de tornar algo viável. Literalmente, gente. Então, ela vai analisar a viabilidade do meu negócio. Então, ela é o estudo que analisa se um empreendimento, um projeto, uma ideia, um serviço pode dar certo ou não. Se vai ser viável ou não. Então, temos alguns tipos de viabilidade a serem analisadas. Veja só. Temos a viabilidade econômica, que vai pensar na questão da economia nacional, internacional. A viabilidade financeira, que vai tocar aí no bolso da empresa, que vai aplicar o projeto. Então, vai considerar o fluxo de caixa, como é que estão as minhas finanças, eu tenho condição de fazer esse projeto, não tenho. Nós vamos aqui analisar e pensar nestes aspectos, para entender melhor como isso vai funcionar. Depois, temos a viabilidade técnica, ou seja, a minha empresa tem know-how, eu tenho equipamentos, eu tenho tecnologias, eu consigo executar esse projeto? Pensar na questão legal aqui na legislação, a minha empresa vai dar conta aqui de respeitar essas leis, de respeitar aí cada uma dessas colocações, as tributações necessárias, estar de acordo com a lei? Eu vou conseguir isso? Se sim, eu posso fazer esse projeto, certo? E por fim, indo ao nosso quadro, temos a viabilidade operacional, ou seja, os colaboradores estão envolvidos, estão motivados, eu consigo operacionalizar este projeto, eu consigo aqui trazê-lo para a minha empresa, fazer todo mundo estar engajado e trabalhando nele? Também tenho que pensar nisso. E para a gente conhecer melhor se um projeto ele vai ser viável financeiramente ou não, temos 3 indicadores. Os básicos. E eles são básicos porque são os mais utilizados, não quer dizer que eles são menos importantes. Na verdade, eles trazem para a gente entendimentos muito sérios e profundos de um retorno, por exemplo, do projeto. Então, eles são bem utilizados para mensurar se aquilo vai ter uma boa viabilidade financeira ou não. Então, a gente tem aqui o Payback Simples, o VPL e a TIR. Professora, o que é esse Payback Simples aí que você trouxe para a gente? Esse Payback é o tempo de retorno. Tempo de retorno do nosso investimento. Então, temos aqui essa primeira possibilidade, esse primeiro indicador, que é o nosso payback, que vai pensar no tempo que aquele investimento vai começar a me trazer retorno, que eu vou pagar o investimento e ele vai começar a me dar lucro. Temos também o VPL, que é o valor presente líquido, e a TIR, que é a nossa taxa interna de retorno. Professora, então, como que eu calculo isso? Basicamente, a gente tem uma premissa. É necessário, para elaborar aí estes 3 indicadores, que a gente conheça o fluxo de caixa do projeto, para poder trabalhar aí com estes dados e colocar nos indicadores. Então, nós temos esses 3 indicadores principais. O nosso Payback, VPL e TIR, que nós vamos conversar e aprender sobre cada um deles e tecer aí maiores conhecimentos. Então, agora eu quero contextualizar para você melhor essas ferramentas. Olha só. Eu tenho aqui a minha TIR.
O que é essa TIR, professora? Ela é a taxa interna de retorno. Ela é uma taxa de desconto hipotética, que quando ela vai ser aplicada a um fluxo de caixa, ela faz com que os valores das minhas despesas sejam trazidos para o valor presente, atual, moeda corrente ali. Isso deve ser igual aos valores dos retornos de investimentos, também trazidos para o valor presente. Então, o que eu tenho que pensar aqui na minha TIR? Como que eu leio, professor, essa taxa? Como que eu entendo essa TIR? Tem que pensar assim, quanto maior a TIR, maior o retorno, maior o lucro, tá bem? E o payback? O payback é o tempo de retorno. Opa! Professor, como então que eu vou calcular o payback? Ele é calculado, o nosso payback simples, ele é calculado com o valor do investimento inicial dividido pelo ganho no período. Assim a gente chega ao valor do nosso payback. E na sequência, o VPL. O que é o nosso VPL? O nosso VPL é o valor presente líquido. Ele é o recebimento futuro convertido em valor presente menos o investimento. E esse indicador que sai o resultado do VPL, ele tem que ser maior que zero. Então, meu VPL, ele foca no fluxo de recebimentos e pagamentos, no fluxo de caixa em uma data específica, em uma data de referência. Depois eu tenho a minha TMA, que é a taxa mínima de atratividade, a atratividade ali do meu projeto. E eu tenho também que considerar os investimentos, que, por exemplo, o investimento ali para construir um barracão pode ser o aluguel do terreno mais a construção, não é mesmo? Para construir aí a infraestrutura de um evento, aluguel do terreno mais construção, e se for um evento ali de música, ainda depois tem que desmontar essa infraestrutura, hein? Então a gente tem aí todos esses pontos para entender melhor como acontece a viabilidade econômica financeira de um projeto e ter entendimento sobre, será que esse projeto vai ser viável ou não? Será que vale a pena elaborá-lo e executá-lo ou não? Logo, a gente tem aí essa visão acerca da viabilidade do projeto. Como trazer a viabilidade financeira para dentro de um exemplo prático que eu gostaria de elucidar e trazer aqui para você entender melhor. O projeto aqui vai acontecer em um evento de música, só que eu quero que você pense e reflita que esse tipo de pensamento pode acontecer em qualquer projeto. Pode acontecer num projeto de cunho ambiental, de reflorestamento, um projeto voltado ali para reposições de água, para construção de hidrelétricas, até mesmo construção aí de usinas de energia limpa. Uma construção voltada aí para a energia eólica, qualquer tipo de projeto. Você pode utilizar este exemplo e esses entendimentos que nós estamos tecendo e compreendendo aqui. Isso tudo faz parte de um raciocínio para trazer a teoria para um exemplo prático que nós podemos vivenciar e que pode acontecer na nossa vida real profissional. Então, eu quero que você entenda e, nesse contexto, saiba como fazer a viabilidade financeira do projeto. Olha só, aqui na nossa atividade, você, como gerente de projetos, vai organizar a montagem da infraestrutura do evento Rock in Rio. A sua missão aqui será ver a viabilidade desse empreendimento, sabendo que se o mesmo valor, se o mesmo capital que vai ser investido aqui nessa tarefa fosse aplicado em um banco de investidores, em um banco, os investidores do Rock in Rio, botando esse dinheirinho no banco, no final do período eles iam ter uma taxa de juros de 8,5%. A gente tem que oferecer mais isso, porque aí sim vai ser valoroso, vai ser um bom negócio para os investidores darem continuidade à viabilidade, a colocar o dinheiro ali no evento no Rock in Rio. Então, tem que ser mais vantajoso para eles colocar o dinheiro no Rock in Rio do que deixar no banco. Vamos lá entender isso. Logo, você aqui deve apresentar o documento de viabilidade econômico-financeira do projeto. E aqui a gente vai calcular o payback, o VPL e a TIR. A professora já calculou e trouxe para você os valores.
porque eles são fórmulas mais complexas que geralmente a gente faz na calculadora financeira. Mas a gente vai aprender a calcular o nosso payback, que inclusive o payback é ali o mais utilizado, certo? VPL tira aqui, então a gente vai aprender a ler aquele resultado para a gente entender o conceito deles, tá bem? Então veja só, aqui nós vamos fazer um parecer sobre a viabilidade do projeto em termos financeiros e pensar em qual cidade o projeto vai trazer melhores resultados para os investidores. Será que o projeto do Rock in Rio tem que acontecer na cidade do Rio de Janeiro ou pode ser no interior do estado? Qual deles será que a gente vai ter mais retorno, hein? Vamos descobrir? Aqui eu trago estes dois quadros que vão tecer o nosso fluxo de caixa para a gente conseguir calcular ali o payback, VPL e TIR. Então, eu tenho os dois. Um quadro é da cidade do Rio de Janeiro, da capital. O outro é do interior. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o período que isso vai acontecer, que são 6 meses, do mês 1 ao mês 6. E aqui na capital, o meu investimento será de 18 milhões, que vão ser pagos em 6 parcelas de 3 milhões, que é o aluguel ali do terreno. E eu terei aqui os ingressos sendo vendidos. Esses valores dos ingressos serão recebidos em 4 parcelas. Então, eu tenho aqui, a partir do mês 2, o valor dos ingressos entrando. E os lucros ali já começando a aparecer. E no interior, professora? No interior, o investimento é bem menor. Bem menor, perto de 18 milhões. E o pessoal também é um valor alto aqui. São 4 milhões e 400 mil. Também é dinheiro, né, gente? Vamos combinar? E teremos esses 4 milhões e 400 mil também pagos em 6 parcelas de aproximadamente 733 mil. E os valores dos ingressos entrando. Professora, mas vai entrar menos dinheiro. Vai entrar menos porque nós teremos um evento menor no interior. Os valores dos ingressos serão os mesmos, mas no interior nós teremos menos pessoas. E também temos aqui já o lucrinho aparecendo. Professora, me explica melhor esses valores, de onde você tirou esses valores? Com certeza, vamos lá. Primeiro eu vou explicar os valores da capital, Rio de Janeiro, olha só. Aqui eu tenho que o projeto no Rio de Janeiro tem um investimento total de 18 milhões, recebidos em 6 parcelas de 3 milhões, certo? E a receita? Nós temos aqui que o nosso evento vai acontecer para 350 mil pessoas. E o valor ali da área do público, não é mesmo? Dentro aqui do nosso evento, pensando nos ambientes do Rock in Rio, nós vamos ter aqui o ingresso sendo vendido ali para o palco mundo e área do público a R$200. Mas, somados isso, a multiplicação de 15 mil pessoas por um ingresso de R$80 para entrar no parque temático. Então, temos aqui a área do público e parque temático. Área do público, 350 mil pessoas e o parque só para 15 mil. É uma das nossas restrições. Isso me dá um valor de 71 milhões e 200 mil. E eu vou multiplicar por 30%. Por quê, professora? Porque esse 30% é o recebimento estimado das minhas vendas. Logo, eu recebo 21 milhões 360 mil, que eu vou receber em 4 parcelas de 4 parcelas de 5 milhões 340 mil. Dinheiro, né, gente? Tanto dinheiro aqui para o nosso evento acontecer e o retorno também maior ainda. Professora, e como que eu calculo o payback? Para a gente calcular o payback, nós vamos pegar aqui o investimento total, 18 milhões, dividido pelo ganho no período, 21 milhões 360 mil. E eu vou chegar ao valor de 0,64. Professora, como que eu leio esse valor? O que eu faço com esse valor? Nós investimos durante 6 meses, então esse valor vai ser multiplicado por 6 meses e a gente chega aqui ao payback de 5,04 meses. Então, para o meu investimento retornar, demoraria aproximadamente 5 meses na capital. E no interior, professora, olha só,
Aqui no interior nós temos o investimento de 4 milhões e 400 mil em 6 parcelas de aproximadamente 733 mil. Receita. Os ingressos têm o mesmo valor, mas o contingente de pessoas é menor. Na área do público, 160 mil. No parque, 5 mil pessoas. Um valor total de 32 milhões e 400 mil, vezes 30% do nosso recebimento estimado da venda. E temos 9 milhões e 720 mil, também recebidos em 4 parcelas de 2 milhões e 430. E o payback aqui, professora? Vamos lá, pega o investimento, vamos dividir pelo ganho no período. Então, a gente chega aqui, a gente chega aqui, ao valor de 0,45, que a gente vai multiplicar por 6 também. E olha só, chegamos ao payback de 2,7 meses. Ou seja, no interior o retorno virá bem mais rápido do que na capital. Professora, será que a VPL e a TIR também refletem isso? Vamos ver? Olha só. VPL e TIR, olha a VPL aqui da capital. Valor de 2 milhões e 700 mil aproximadamente, e a TIR 60,60%. E no interior, a VPL é bem maior, 4 milhões 337 mil aproximadamente, e a TIR, olha a diferença da TIR, gente, 228,77%. Professora, o que significa isso? Que quanto maior a TIR, maior o retorno. O interior ganhou nessa também. E o VPL? O VPL tem que ser maior que 0. E o do interior foi bem maior que 0, inclusive maior que o do Rio de Janeiro. Logo, nosso evento vai ser no interior. Aqui o payback foi melhor, VPL e TIR também foram melhores com o evento acontecendo no interior. E agora a gente aprendeu mais sobre a viabilidade financeira aqui. Gestão de custos em projetos. O porquê isso é importante, o porquê eu tenho que conhecer e compreender melhor como gerir os meus custos, como entendê-lo com mais assertividade e com mais entendimento, literalmente. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro dos meus custos que são alocados no meu projeto. Está tudo caminhando nos conformes? Tem alguma coisa ficando para trás? Tem alguma coisa muito lá para frente? O que está acontecendo? Então, é gerenciando os meus custos que eu entendo o andamento também do meu projeto. Vamos lá? Olha aqui no nosso quadro, eu quero que você compreenda as etapas da gestão do custo, da gestão de custo aqui dentro da minha organização e do projeto que acontece lá dentro. Logo, eu tenho aqui, primeiramente, eu devo planejar o gerenciamento dos custos da minha empresa. Então, eu tenho aqui que tecer estes entendimentos e saber o que eu estou fazendo. Então, eu vou planejar. Olha, quanto que a empresa pode gastar? Posso disponibilizar quanto para um projeto? Qual ali seria o planejamento para gerenciar os custos? O que eu tenho que pensar? No que eu vou ter que fazer para deixar tudo bem organizado e bem ali definido na empresa? Então, a gente vai começar a planejar o gerenciamento, porque eu vou ter que gerenciar o meu custo. Eu tenho que exercer uma gestão sobre esse custo, para a gente não gastar de maneira deliberada, de maneira ali sem um parâmetro, sem uma estimativa, como se a torneirinha nunca fechasse. Então, a gente tem que saber onde vai gastar, porque nós temos um determinado valor. Logo, pensei no projeto em como eu vou planejar o gerenciamento dos meus custos e agora eu vou estimar os meus custos, ou seja, fazer estimativas, probabilidades, possibilidades dos valores, dos produtos que eu tenho que comprar que vão ali alimentar o andamento do meu projeto. Então, eu não vou fazer algo ali que vai ser incompreendido. Eu não vou realizar ali uma estimativa inadequada. Então, eu vou pesquisar um produto, eu vou entender onde ele vai ser usado no meu projeto, eu vou ver o valor dele, eu vou ver se ele vai ter desconto, quantos eu vou precisar comprar. Então, eu vou estimando. Estimei, vou colocar isso no meu orçamento. Então, eu vou
fazer toda uma listagem dos produtos que eu vou utilizar, eu vou colocar o orçamento, ver se ele vai bater com aquele valor que nós temos e definir aí todos os valores que vão ser gastos, todos os custos que nós teremos e os orçamentos importantes para alimentar o andamento do meu projeto. E por fim, eu vou controlar esses custos. Professora, como que a gente controla os custos? É como a gente faz a nossa vida pessoal. Eu tenho tanto de din-din, eu tenho esse valor. Eu preciso saber no que eu estou gastando, então eu tenho que gastar um tanto com moradia, um tanto aqui para as necessidades pessoais, não é mesmo? Um tantinho com educação, um tantinho para investir, um tantinho para eu sair com os meus amigos, um tantinho aqui para eu comer uma pizza com a minha família. Então a gente vai dividindo aquilo. Logo a gente vai dessa maneira controlando os nossos custos. Ó, estou gastando demais nisso. Dá uma seguradinha. Estou gastando demais nisso. Dá uma seguradinha. A gente controla, porque a gente sabe que tem um orçamento. A gente sabe que tem um valor X para gastar. Então, a gente vai ali lapidando, controlando o nosso orçamento. Num projeto, controlar os custos é isso. Você está ali fazendo o projeto, você pensa, ó, até esse ponto, era para a gente ter gasto isso? Gastou demais? Professor, eu faço isso na minha vida? Faz sim. Sabe quando você está ali no meio do mês? Você fala, nossa, é meio do mês, eu já gastei tudo isso. Ui, vou dar uma seguradinha porque eu ainda tenho que esperar até o final do mês. Então, a gente vai lapidando. Só que o projeto, ele tem um planejamento. E tudo tem que acontecer certinho. Então, 1/3 do meu projeto está em andamento, eu tenho que ter gasto o valor de 1/3 do meu orçamento. Dei continuidade, estou caminhando ali para 2/3, 2/3 do orçamento. Um exemplo, viu, pessoal? Mas é para você entender que conforme o projeto caminha, eu tenho ali que me adaptar neste sentido para conseguir fazer ali um melhor acompanhamento e alocação dos custos, dos recursos de uma empresa. Ok? Retomando. Estimativa de custos. Como que eu vou estimar os custos do projeto, professora? Aqui a gente vai avaliar, é uma avaliação de quanto custará o meu projeto, baseada na organização dele, voltada para concluir o projeto ou serviço aí que a gente vai entregar como produto do projeto. E além disso, eu também preciso precificar. Logo, a gente executa uma precificação aqui, que é a avaliação de quanto a empresa responsável pelo projeto avalia que vai cobrar pelo serviço ou pelo produto. É o preço de venda no mercado do produto do meu projeto. Quanto que o meu projeto custaria e os benefícios que ele vai me trazer. A gente passa a ter uma ideia do valor que ele tem dentro da empresa. Para a gente entender melhor, temos aqui o valor agregado para calcular. O que ele é? Ele é uma medida objetiva de quanto do trabalho previsto, planejado, já foi feito em termos de prazo e custo. Então, o valor agregado, ele é o COT, o custo orçado total, multiplicado pelo percentual do período ali realizado. E eu tenho também que calcular a minha variação de custos, que é o meu valor agregado, menos o CR, que é o custo real, o custo realizado. E o índice de desempenho de custos, que é o meu IDC, que é igual ao meu VA dividido, então, pelo meu custo real. E aí a gente consegue delinear melhor toda a gestão de custo dentro da empresa. Como compor e trazer todo o gerenciamento dos custos, as estimativas, o andamento do meu projeto para um exemplo prático que eu quero que você veja aqui, muitas vezes além do nosso conteúdo, né? Mesmo além dos exemplos que nós já vimos. Então, a professora quer trazer aqui mais um exemplo bem interessante para alocarmos melhor os custos dentro de um projeto. Veja só aqui, fizemos uma estimativa e vimos aqui que o retorno do Rock in Rio no interior é maior que na capital. Então, o Rock in Rio vai ser no interior. Rock in Rio, festival de música de grande porte aí que nós temos. A sua missão agora é mostrar aos investidores como anda a realização dos custos do projeto. Para isso, é preciso analisar que ao final do 3º mês das obras, na infraestrutura do Rock in Rio, 50% das obras estavam concluídas.
e 2.528.000 já tinham sido gastos. Daí a gente vê esse dado e pensa, ok, professor, e agora? Olha só o que eu vou aqui explicar a você. A gente tem que pensar que o nosso evento Rock in Rio, ele tem aqui alguns pontos para a gente refletir. Um deles é o seguinte, melhorar nossa visualização, veja só. Ele me diz aqui que no final do terceiro mês das obras na infraestrutura do Rock in Rio, 50% ali já estavam concluídas. Logo, o nosso projeto é montar a infraestrutura, certo? Agora a gente tem a missão de realizar o custo do projeto, mas o nosso projeto é entregar aqui o produto que é a infraestrutura do Rock in Rio, chamada de Cidade do Rock. Então, o que ele me diz aqui? Que no final do terceiro mês, 50% das obras já estavam ok. E eu paro e penso, final do terceiro mês, se todo o tempo, o cronograma para entregar essas obras é de 6 meses, ele me diz que no final do terceiro mês, metade, certo? Já tinham 50% das obras concluídas, então o fator cronograma tá beleza. O fator tempo tá ok. Se eu tô na metade aqui do cronograma e as obras estão a 50%, a gente está caminhando bem e está entregando tudo ali de acordo com o prazo das atividades. Mas, professora, sempre tem um mas, né? Exato. Nesse contexto, pensando no mas, nós temos ali um valor do custo já utilizado além do que a gente esperava, porque a gente tem um investimento aqui de 4.400.000. Se já fizemos metade, 50% do projeto, vamos dividir por 2 esses 4.400.000. A gente chega a 2.200.000. O que eu tenho ali é a mais. Por que estamos gastando a mais? Estamos gastando muito dinheiro para fazer o projeto. Por quê? Onde é que está esse erro? Onde é que está esse problema? Por isso que a minha gestão do custo oferta estas análises para eu entender se o valor está sendo alocado corretamente, se a gente está gastando muito ou pouco demais. E aqui estamos gastando muito. Se continuar assim, a gente não vai ter dinheiro até o final do projeto. Isso não pode acontecer. Vamos entender melhor? Retomando então ao quadro, veja só. Eu tenho 4.400.000 para investir aqui. Dividido por 2, né, 50%, 2.200.000. Mas, ó, aqui está me dizendo que a gente já gastou 2.528.000. Ai, professora, tem coisa errada aí. Tem mesmo, vamos entender? Então, vamos lá. Você deve agora apresentar o plano de gerenciamento de custos através dos cálculos do valor agregado, nosso VA, e do nosso índice de desempenho de custos, é o IDC. Então, depois disso, a gente vai fazer uma conclusão sobre como está a gestão de custos da montagem da infraestrutura do Rock in Rio, para a gente entender se tudo está caminhando nos conformes e compreender o que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Veja só. A gente aqui tem o controle de custos do nosso projeto, do Rock in Rio, que vai ser no interior, no período de 6 meses, que é o tempo aqui que a gente vai levar para entregar o nosso projeto. Então, a gente tem o pagamento planejado. O que era o pagamento planejado? Eram aqui o valor dos aluguéis em 6 parcelas, uma por mês. Eu tenho o pagamento que foi realizado, que foi de fato feito, que foi 650.000. E aquilo que eu havia planejado? O que eu havia planejado, ele está aqui, ó, na metade do período, metade do valor. Ele está bonitinho aqui, ó, pensadinho, planejado, para a gente chegar com o valor até o final. Mas olha aqui o meu acumulado, o que aconteceu mesmo. Não está batendo. Não está batendo, professora, gastou demais. Aqui eu vejo, olha, não está de acordo com o que nós esperávamos, professora. Por quê? Vamos entender? Opa, spoiler, agora sim. Vamos lá.
Temos aqui o nosso quadro para entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o meu VP aqui, que é o valor planejado, que é o meu investimento, 4.400.000 para o Rock in Rio no interior. Como já foi metade das obras, eu vou dividir esse valor por 2. Então, o meu valor agregado até esse momento, no final do terceiro mês, do total de 6 meses, logo eu estou bem na metadinha, o meu valor agregado aqui deveria ser 2.200.000, metade do meu investimento. O meu CR, o meu custo real, o realizado, ele aconteceu aqui e olha só, o pessoal pagou 2.528.000. Professora, pagou a mais, estão gastando muito, estão mesmo. Olha a variação de custos aqui, pegando aqui a nossa variação de custo, não é mesmo? Para calcularmos e vermos que é o nosso VA menos o CR, ó, 328.000 aqui, que gastou a mais. E a gente, nesse contexto, vai calcular o IDC para entender melhor isso, para entender esse desempenho dos meus custos. E a gente vai pegar o VA e vai dividir pelo CR. E a gente tem aqui 0,87. Esse é o meu índice de custo. Daí você pergunta, professora, o que significa esse IDC? Vamos entender. O IDC, ele está menor que 100%. Então, o desempenho está fraco. É necessário para ontem uma medida corretiva aqui ser tomada. Então, significa o que isso? Significa que de 87 centavos que o IDC me demonstra, significa que para cada R$1 que eu realmente gasto no meu projeto, eu só tenho 87 centavos do meu valor agregado entregue. Não estou entregando na totalidade, eu estou gastando demais para fazer meu projeto. Ele está com um desempenho abaixo do que eu esperava e tem que haver ações de correção de rumo para que retome ali a posição dentro do plano, dentro ali do meu gerenciamento de custos adequado. Então, essa é a importância de gerenciar bem os custos e reconhecer o andamento e o índice de desempenho dentro do nosso projeto. E agora chegamos ao nosso momento de perguntas. Logo, deixo aberto para você trazer suas dúvidas, colocações, indagações, fique à vontade, participe. Além disso, vamos refletir um pouquinho sobre o conteúdo? Olha só, professora, qual é a vantagem de se realizar o levantamento de uma viabilidade financeira? E você acredita que levantar estes cálculos, estes custos, é crucial para eu entender melhor, entender bem aí o meu projeto? São todas essas colocações que eu deixo para você refletir. Aproveite e traga suas dúvidas. Um minutinho, um tempinho aqui para você trazer e já já eu retorno. Aproveite e participe.
Então, retomando o nosso momento de perguntas, vimos que sim, de fato, com essas reflexões, podemos constatar que a viabilidade financeira é crucial para entendermos aí o retorno de um investimento em um projeto e também compreender melhor a alocação dos recursos, dos custos, do din-din dentro do nosso projeto, tendo ali a melhor efetividade possível. Recapitulando, chegamos ao momento de revisar todos os conceitos e os aprendizados que pudemos tecer aqui em nosso conteúdo de hoje. Então, a gente entende aqui tudo que nós conversamos e a importância dos nossos conteúdos nesta retomada final. Vamos ao quadro? Olha só, tudo aquilo que a gente conversou hoje, a gente só falou de coisa boa, hein? Só de coisa importante para a gestão de projetos. Então, nós conversamos bastante sobre o que é o escopo, falamos da gestão ali do escopo do produto e também do escopo do projeto. Por quê? Porque nós temos que lembrar que o produto do projeto é uma coisa e o produto que vendemos ao cliente é outra coisa. Um exemplo, vamos ali vender uma caneta. Logo, esse é o produto que eu vendo para o cliente. Professora, e o projeto nisso? O projeto ele pode ser para N situações dentro da empresa, ele pode ser para a linha produtiva dessa caneta, pode ser ali um projeto social que a cada caneta, a cada dezena de caneta vendida a gente planta uma árvore. Então ele vai alocar aí projetos dentro da empresa e vai ter o produto do projeto. Exemplo, se o projeto for na linha produtiva, o produto do projeto é a melhoria desta linha produtiva e o produto final, a caneta. Mas, professora, se o projeto for uma inovação no produto final, por exemplo, uma caneta que tem laser, que você pode ali apresentar ali através do laser e também usar a sua caneta. Logo, coincidiu de que o produto do projeto e o produto final para o cliente eram os mesmos. Então, a gente tem que saber diferenciar o produto que eu vendo do produto do meu projeto, porque o projeto pode ser um produto físico, um serviço, uma inovação, uma melhoria interna dentro da empresa ali, né, do contexto interno. Logo, eu tenho que ter estas ciências para diferenciar um do outro, certo? Retomando, só para a gente esclarecer este ponto, vimos também a gestão do tempo, falou em tempo, pensa em cronograma, pensa em prazo no nosso projeto. Aprendemos e conversamos muito sobre o financiamento e viabilidade financeira do nosso projeto, aprendemos a calcular o payback, aprendemos a entender aí as fórmulas e a ler o resultado de um VPL de uma TIR, não é mesmo? Para a gente entender como a gente analisa o nosso projeto. E também trabalhamos a gestão de custos do nosso projeto, vendo onde cada custo se aloca, qual a maneira mais eficiente de acompanhar o nosso projeto, dentre aí o custo bem alocado, respeitando o cronograma e o andamento de um projeto. Logo, vimos todos esses pontos chaves dentro da nossa aula de hoje para avançarmos no conteúdo. E eu te digo, se prepare para a nossa próxima aula, leia os seus materiais, traga suas dúvidas, exemplos, participações, reflexões, fique à vontade, a aula é sua, certo? Bons estudos sempre, se cuide, cuide de quem você ama. E até a próxima aula!